aqui eu tenho 5 desses caderninhos, né, dos livretos aqui que foi impresso. Eu sempre conto para tirar certinho aqui o fio, né, o tamanho do fio, para dar certo e não ter emenda. Eu conto 5 vezes. Então, eu puxo o fio, conto uma vez, aí 2, 3, 4, 5. E mais um pouquinho, né, para dar sobra de segurança. E aí, aqui eu tenho 5, né? Então, se caso fosse 6, eu tiraria 6 vezes esse fio aqui para dar certinho o tamanho. Primeiro de fora para dentro. Pro acabamento ficar pro lado de fora do livro. Senão aqui vai ficar um bolinho, né? De nó ali, não vai ser interessante. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, justamente para ele entrar, sair e fazer toda essa volta e não ficar nada errado ali por dentro. Aí eu puxo o fio até ele ficar com uma sobrinha suficiente para mim dar um nó. E aqui agora nesse primeiro, eu não vou iniciar o próximo já, passar no próximo livreto. Eu vou voltar com ele até aqui. Aqui, ó, mostrar pra vocês que aqui ele deu um nó. Mas esse nó, ele não tem problema. Você consegue desfazer ele fácil. Eu poderia só puxar, ó, e ele desfaz, né? Ou você pode ir tentando desfazer com a agulha mesmo, como eu tava fazendo antes. Aqui tá certinho. E aqui você pode tentar seguir pro próximo pro próximo livreto. Deixa eu pegar aqui o próximo. Começar a fazer já o outro e juntando, né? Ou você pode fazer o nó aqui já, ou deixar pra fazer esse nó depois. Eu vou fazer o nó agora. Mas aí, caso vocês forem fazer antes esse nó, de passar para o próximo livreto, tenta deixar ele bem firme, para ele não ficar frouxo, senão esses outros aqui, ele vai ficar todo frouxo o fio. Então, deixa ele bem certinho ali e puxa. Caso acabe ficando frouxo, a gente faz um acabamento depois. Eu costumo fazer um acabamento depois que eu venho costurando novamente. Porque eu faço esses livretos separados para poder cortar ele certinho na ferramenta que eu tenho ali para cortar, né? Para fazer o refile
quando eu juntar tudo e costurar, eu vou na máquina pra cortar ele certinho, deixar as laterais bem certinho, porque aqui ela tá toda meio que errada, ó. Vou tentar juntar aqui. Ele não tá com acabamento, né? Então, ele fica uma folha menor, uma folha maior, justamente porque tem uma folha dentro da outra. E aí fica assim mesmo, mas a gente costuma fazer o corte das laterais depois pra ficar tudo certinho e retinho. Só que como a máquina que eu tenho ali, a ferramenta, né, no caso, ela não dá pra colocar muito papel junto. Eu não posso cortar tanto papel junto, eu posso cortar assim, né? Essa quantidade de papel aqui, ó, ele corta junto, essa guilhotina que eu tenho. Mas se eu colocar mais, eu consigo na verdade eu consigo juntar 2 desse aqui, desses caderninhos. Aí fica 10 livretos, juntar e cortar junto. Mais do que isso não consigo. Tá, aqui eu já passei ele por dentro. E agora a gente vai seguindo assim, ó. Colocar por aqui. Aqui eu acabei passando por dentro do fio, mas não tem problema. Você passa por dentro desse e passa por dentro desse, tá? Olha como é que ele tá fazendo ali. E assim. E aí ele vai ficar bem juntinho, aperta bem, cuida pra não forçar demais e não acabar rasgando a folha nem nada, né? Aqui você vai seguindo, fazendo a mesma coisa. Essa parte aqui daí, às vezes sai, tá? Às vezes escapa da agulha, não tem problema. Vai fazendo com calma. Aí coloca na agulha novamente. Dá um nozinho. Não faz um nó muito grande pra tentar não fazer... Pra você tentar... no caso, eu já tentei fazer isso, né? Pra ele não ficar escapando, eu fiz um nó um pouco mais forte. Então, eu fiz uns 2 ou 3 nós. Só que o que acontece? Ele não consegue passar direito no furo. E aí, você vai ter mais dificuldade ainda. Então, faz um nó só, tá? Faz um nó bem firme. Ele vai escapar, pode ser que ele escape algumas vezes, porque você tá passando ali, né? Então, ele vai começar a abrir esse nó. Aí, você vai repetir, passa por dentro aqui. E passa a agulha pro outro lado. E aqui você volta no mesmo buraco que você saiu, no mesmo furinho. E repete o processo. Aqui eu já tô no último furo. Aí vou mostrar pra vocês como é que é. É a mesma coisa, não muda nada do restante, mas vou mostrar aqui pra vocês conseguirem entender bem como é que é esse processo. Porque aqui ele não tem o outro lado, né? Ele não tem fio desse lado. Mas você vai fazer a mesma coisa. Você vai passar por detrás dele. Só que aqui você não volta no mesmo furo, porque não tem mais pra cá, né? Aqui acabou. Aí, o que que você faz, né? Você começa o próximo livreto. Aqui, deixa eu confirmar aqui, ó, 425, esse aqui é o 424, a sequência tá certinha. E aqui, né, terminei aqui, agora eu inicio aqui.
E aí, aqui, a partir daqui, a sequência é a mesma, você vai seguir até aqui, vai fazer a mesma coisa desse lado, até encerrar. Aqui, você tem... você pode fazer aqui, nesse primeiro... Como eu tinha falado, né? Você pode continuar fazendo da mesma forma, pegando nesse primeiro aqui. Ou, o que eu costumo fazer é, depois que você já fez aqui o segundo livreto, que você tá no terceiro, aí você tem a opção de fazer um pouquinho diferente. Você pode passar pelo meio aqui. Que nesse trabalho aqui eu tô fazendo dessa forma. Isso economiza até um pouco de fio, né? Evita, por exemplo, você chegar no último aqui, evita de você tá trazendo fio até o último, até o primeiro, na verdade, que você fez ali. A única coisa é que como eu não tenho aquela agulha que é curva, né? Eu peguei uma agulha comum e entortei ela um pouquinho. Fica um pouco mais difícil de empurrar e pegar a ponta dela. Mas eu acabo preferindo fazer assim. Isso eu vou arrumar aqui porque eu acabei saindo com ele embaixo, tá? Aí aqui é a mesma coisa, né? Continuo aqui continuando aqui, fazendo a costura, daí retorno aqui no mesmo furo que eu saí. Ele fica bem presinho, né? Bem firme. Aqui eu vou fazer de novo. Passo pelo meio. Tá vendo que ele fica bem juntinho. E aqui eu vou seguir, vou finalizar esse aqui. E aí eu volto quando eu tiver já no último livreto. Aqui eu já cheguei no último. Então eu vou começar aqui já a finalizar. Olha como é que a costura vai ficando. Vai ficando bem certinho, bem bonito, tem um acabamento bem bonito. Aí pra finalizar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que daí eu faço o acabamento com um nó, né? Então, eu vou voltar aqui pra dentro com a agulha, pra finalizar aqui com um nó. Geralmente faço 2 ou 3 nós, só pra garantir ele ficar bem firme, mas isso depois que você passa a cola e finaliza ele, não corta muito curto pra ele não ficar com uma ponta, mesmo que você passe a cola depois, pode ser que ele fique com uma ponta pra fora, né? E essa ponta, ela pode voltar aqui pra dentro do livro
E aí, quando a pessoa abrir o livro, ela vai ver uma pontinha ali de um fio, né? Não é interessante. Então, deixa mais ou menos um fio não grande, mas também não tão curtinho, não tão pequeno. Pra você conseguir passar a cola e ele ficar bem certinho no lugar. Ó, tá vendo que esse aqui, ele ficou um pouquinho grande e aí ele começou a entortar pra dentro. Então, esse aqui eu vou cortar ele um pouco mais, deixar ele menor, esse outro aqui, ó. Deixar ele mais ou menos do tamanho do outro. Pronto, esse tamanho aqui tá ok, né? Depois você só arruma ele aqui assim, passa a cola e fica tudo certinho. Ó, daí ele fica assim, esse é o tamanho do livro. Então, eu não consigo cortar, eu tenho que dividir ele dessa forma, porque eu não consigo cortar ele tudo, essa quantidade de papel tudo junto, né? Deixa eu arrumar aqui certinho, só pra vocês verem como que ele, ó, ele fica assim. Então, tem que fazer o acabamento, né? Que a gente chama de refile. Pra que a borda dele fique bem certinha e bem retinha. Então, tem que fazer desse lado, em cima e embaixo também. Isso tudo é antes de colar. Então, aqui ele tá costurado, só que ele tá solto ainda, né? Cada partezinha aqui tá solta ainda. Aí, o que que eu faço a partir daqui? Eu junto ele bem certinho, eu arrumo ele assim, aí coloco lá na guilhotina e aí prendo bem a folha, né? Que a própria guilhotina, ela tem um equipamento que prende a folha lá, e você prende bem ela, e aí vem a guilhotina e faz o corte. Então, eu faço, né, como eu já falei, aqui em cima e embaixo, ele separado assim mesmo. E aí eu faço o outro, né, esses outros dois também, e só depois, por último, né, no caso, é que eu vou juntar tudo, e aí organizo certinho, e aí ele já vai ficar com as bordas todas já ajeitadinho, arrumadinho. E aí sim é que eu costuro tudo junto pra ficar firme, e aí eu passo pra cola. Então, essa é a parte da costura, né, que eu faço. Eu tô utilizando isso aqui, eu comecei a fazer com esse, que é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Acho que não vai sair, mas dá pra ver que é o fio de pipa número 10. Esse aqui acabou, né? Então, eu precisei comprar mais, aí eu comprei esse. Que é a mesma coisa também. Linha corrente para pipa 10. Ele é bem firme e ele é bastante usado para fazer encardenação. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado, né? E vai ter mais vídeos aí mostrando a produção desses livros até finalizar. Obrigado e tchau, tchau!